Não assine esse contrato, disse o homem da limpeza. Sua voz era calma, mas seus olhos eram penetrantes, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Beatriz Almeida, herdeira bilionária, congelou. A caneta dourada em sua mão tremia acima da linha que mudaria sua vida para sempre. Aquilo não era apenas papel, era uma armadilha, um acordo que prenderia seu futuro, seu nome e sua liberdade. E ainda assim, ali estava um faxineiro de macacão, com luvas de limpeza ainda calçadas, implorando para que ela não o fizesse. Mas por quê? Essa pergunta quebraria tudo. Beatriz Almeida tinha tudo o que as pessoas sonham. Era a única filha de Augusto Almeida, um magnata da tecnologia cujo poder alcançava o mundo inteiro. Jatos particulares, roupas de grife, capas de revista, eventos de gala. As pessoas a chamavam de sortuda, mas Beatriz nunca se sentiu sortuda. Desde que sua mãe morreu, seu pai havia se tornado frio, seu coração enterrado em números e controle. Para ele, Beatriz era um produto, algo para polir, exibir e casar como um negócio. Era para isso que aquele contrato servia. Beatriz deveria se casar com outra família bilionária, Rodrigo Tavares, o filho orgulhoso e perfeito de um rei do dinheiro. Um casamento feito para manchetes, não para amor. O casamento estava marcado, a pressão era esmagadora. Todos, desde advogados até editores de revistas, esperavam sua assinatura hoje. 87 andares acima da cidade, no edifício Almeida, a sala de reuniões estava cheia. Rodrigo já estava bebendo champanhe como se o acordo estivesse fechado. E então, o homem da limpeza apareceu. Ele não deveria estar ali, mas lá estava ele, empurrando seu esfregão, assobiando uma melodia, como se os ternos caros e os saltos altos não o assustassem nem um pouco. Seu nome era Rafael Silva, e quando Beatriz encontrou seus olhos, algo pareceu seguro. Rafael não era apenas um faxineiro. Ele já havia sonhado com livros e ensino, mas quando sua mãe ficou doente e seus irmãos mais novos passaram fome, ele desistiu de tudo para ajudá-los. Então, aceitou o único emprego que pagava: limpar grandes edifícios. Ele havia feito as pazes em ser invisível, até que a viu. Beatriz, rica e bonita, mas sempre correndo, sempre sozinha. Uma noite, ele a encontrou chorando no elevador depois que todos tinham ido embora. Ela não o viu no canto, mas ele viu sua dor. Isso foi há 6 meses, e desde então, ele a observava de longe, lentamente se quebrando sob o peso do que os outros queriam. Hoje, ela entrou na sala de reuniões com mãos tremendo e olhos vazios. Rafael sabia que não podia ficar quieto. Tinha que falar, mesmo que isso custasse tudo. Beatriz arquejou. Com licença? Rafael deu um passo à frente, seu coração martelando. Ele não tinha roteiro, nem direito, mas a verdade não espera por permissão. Eu disse, não assine, ele repetiu, mais suave desta vez. Suspiros ecoaram pela sala. Rodrigo riu. Quem deixou o faxineiro falar? A segurança começou a se mover, mas Beatriz levantou a mão. Por quê? Ela sussurrou. Rafael olhou em seus olhos. Porque eles estão tomando sua assinatura, não pedindo por ela. Porque isso não é amor, é um negócio. Beatriz olhou ao redor. Ninguém parecia chocado com suas palavras. E isso doeu mais que tudo. Rafael continuou, sua voz baixa mas firme. Você não é uma peça para negociar. Você merece mais. Você merece liberdade. Seu pai bateu o punho na mesa. Chega, ele é só um faxineiro. Mas Beatriz não conseguia deixar de ouvir. Você merece liberdade. Ela se levantou. Eu não vou assinar isso, disse. Seu pai rugiu. Rodrigo praguejou, mas Beatriz se virou para a janela. E finalmente, ela conseguiu respirar. O mundo explodiu. Notícias pipocaram. Beatriz Almeida cancela casamento bilionário. As pessoas entraram em pânico. Rumores voaram, mas Beatriz se sentia viva. Ela saiu da mansão, mudou-se para um apartamento pequeno no centro antigo da cidade. Sem empregados, sem fama, apenas manhãs tranquilas, café frio e longas caminhadas. Ela começou a trabalhar em escolas da periferia, usando sua fortuna para ajudar crianças que não tinham nada. E uma noite chuvosa, ela passou por uma livraria. Lá dentro, sentado em um canto tranquilo com um livro e café, estava Rafael. Ele se levantou desajeitadamente quando a viu. Oi, ela disse. Ele sorriu. Oi. Beatriz sentou ao lado dele. Você me salvou naquele dia. Rafael balançou a cabeça. Você se salvou. Eles se encontraram de novo e de novo. Livros se tornaram histórias que compartilhavam. Histórias se tornaram risadas. Risadas se tornaram olhares silenciosos. E então, uma noite, Beatriz puxou uma pequena caixa de veludo. Rafael piscou. O que é isso? Ela sorriu.
Uma pergunta. Dentro havia um anel de prata. Você quer se casar comigo? Ela perguntou. Não por negócios, não para câmeras, apenas para a vida. Lágrimas encheram os olhos de Rafael. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza. Eles se casaram embaixo de um salgueiro, sem ternos, sem imprensa, apenas amigo, cachorros resgatados e poemas que Rafael havia escrito. Beatriz manteve sua riqueza, mas agora a usava para o bem. Rafael permaneceu humilde, mas agora sonhava de novo. Juntos, eles abriram bibliotecas, escolas e abrigo. A garota que quase assinou sua vida, o homem que varria o chão, construíram algo melhor que impérios. Eles construíram uma vida. E sempre que alguém pergunta a Beatriz como conheceu seu marido, ela sorri e diz: ele era o homem da limpeza que falou e mudou tudo. Rafael não era apenas um faxineiro que salvou uma herdeira. Ele era um homem que entendeu algo que poucos entendem, que verdadeiro amor não se assina, se sente, que coragem não precisa de títulos, apenas de coração. Nos meses que se seguiram ao cancelamento do casamento, a vida de Beatriz mudou completamente. Seu pai, Augusto, cortou relações com ela temporariamente, furioso por ela ter envergonhado a família. Mas pela primeira vez, Beatriz não se importou com a aprovação dele. Ela vendeu suas joias caras e começou a investir em projetos sociais. Visitava favelas, conversava com mães solteiras, ouvia histórias de crianças que sonhavam com uma chance, e em cada rosto ela via um pouco de Rafael, pessoas invisíveis que mereciam ser vistas. Rafael continuou trabalhando como faxineiro por um tempo. Não porque precisava, Beatriz havia oferecido ajuda financeira, mas ele recusou. Preciso fazer isso do meu jeito, disse ele. Preciso provar para mim mesmo que sou mais que meu trabalho, mas também não tenho vergonha dele. Essa humildade tocou Beatriz profundamente. Em um mundo onde todos mediam valor por conta bancária, Rafael media por caráter. Nas noites frias, eles se encontravam em cafés simples, dividindo sonhos e medos. Rafael falava sobre voltar a estudar, talvez ser professor. Beatriz falava sobre criar uma fundação que realmente fizesse diferença, não apenas para fotos em revista. Um dia, o pai de Beatriz apareceu no apartamento dela. Augusto parecia envelhecido, cansado. Vim me desculpar, ele disse, a voz quebrando. Passei a vida inteira construindo um império, mas perdi o que mais importava: você. Beatriz abraçou o pai. Não é tarde demais. Augusto conheceu Rafael naquela noite. Conversaram por horas e pela primeira vez, o magnata viu valor em algo além de números. Viu um homem que havia sacrificado seus sonhos pela família, que trabalhava honestamente, que amava sua filha não pelo que ela tinha, mas por quem ela era. Você tem minha bênção, disse Augusto para Rafael. Não porque você precisa dela, mas porque você a merece. O casamento foi pequeno, mas perfeito. O vestido de Beatriz era simples, comprado em uma loja local. As alianças eram de prata, não de ouro. Os convidados eram amigos verdadeiros, não celebridades. Quando o juiz de paz perguntou se alguém se opunha à união, Rodrigo Tavares, o ex-noivo, apareceu na porta. Todos ficaram tensos, mas ele apenas sorriu tristemente. Vim pedir desculpas, ele disse. Eu também era prisioneiro daquele mundo. Você me ensinou que há outra maneira de viver. Obrigado. Beatriz assentiu, perdoando, e Rodrigo saiu, deixando o passado para trás. A lua de mel foi em uma praia simples no Nordeste, sem hotéis, 5 estrelas, apenas uma pousada familiar. Rafael ensinou Beatriz a pescar. Ela o ensinou a dançar forró. Eles riram como crianças, brincaram na areia, dormiram sob as estrelas. Você se arrepende? Rafael perguntou uma noite. De quê? De ter desistido de tudo. Beatriz o beijou suavemente. Eu não desisti de nada. Eu ganhei tudo. Quando voltaram, a fundação já estava tomando forma. Rafael, agora matriculado na universidade para se formar em pedagogia, ajudava a criar programas educacionais. Beatriz usava seus contatos e dinheiro para abrir portas. Eles contrataram ex-presidiários, deram empregos a moradores de rua, ofereceram bolsas para jovens talentos. Cada pessoa que ajudavam era tratada com dignidade, nunca como caridade. Um dia, Rafael estava dando aula voluntária em uma escola da periferia quando uma criança levantou a mão. Professor, é verdade que o senhor era faxineiro? Rafael sorriu. Sou faxineiro e não tenho vergonha disso. Trabalho honesto é sempre digno. Mas o senhor casou com uma milionária. Casei com uma mulher que eu amo. O dinheiro dela não importa. O coração dela, sim. A criança pensou por um momento. Então eu também posso sonhar alto? Você pode sonhar até as estrelas, Rafael respondeu. Só não deixe ninguém dizer que você não pode alcançá-las. Anos depois, Beatriz e Rafael tinham 3 filhos. Criaram as crianças com valores
valores simples: respeito, humildade, trabalho duro. Os pequenos não sabiam que eram ricos, sabiam apenas que eram amados. Augusto, agora avô dedicado, passava fins de semana com a família. Ele havia aprendido a soltar pipas, fazer piadas ruins e dar abraços apertados. O império continuava forte, mas agora tinha propósito além do lucro. Uma noite, Beatriz encontrou Rafael no escritório, olhando aquele velho contrato que ela quase havia assinado. Ele o guardara como lembrança. "Por que você falou naquele dia?" ela perguntou. "Você poderia ter perdido tudo." Rafael sorriu. "Porque algumas coisas valem o risco, e você valia todos os riscos do mundo. Mas você nem me conhecia. Eu te conhecia onde importa. Vi sua alma presa, pedindo para ser livre. Como eu poderia ficar calado?" Beatriz abraçou o marido. "Você salvou minha vida." "Não," Rafael corrigiu. "Eu apenas te lembrei que você sempre teve a chave, só precisava de coragem para usá-la." E assim, a herdeira que quase assinou sua liberdade e o faxineiro que ousou falar construíram um legado que nenhum dinheiro poderia comprar. Construíram amor verdadeiro, família unida e um mundo um pouco melhor. Porque no final, não são os contratos que definem nossas vidas. São as escolhas corajosas que fazemos quando tudo parece perdido. São as vozes que ousam falar quando todos esperam silêncio. E são as pessoas comuns, com trabalhos simples e corações grandes, que muitas vezes nos mostram o caminho para casa. Lição: nunca ignore a voz de alguém que verdadeiramente te enxerga, especialmente quando você esqueceu como se enxergar. E nunca assine sua vida por causa do plano de outra pessoa, porque amor verdadeiro não vem com contratos, vem com coragem.